21. Aleluia. Quantos acharam de um amém? Amém. Então diz assim: então estes homens foram honrados com seus irmãos, túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo da fornalha mataram os homens que assim jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei então disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e os aspectos do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lendo essa passagem, eu procurei estudar um pouco sobre quem era Sadraque, Mesaque e Abidnego, de onde eles vieram. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram judeus, jovens judeus, que foram recrutados por Nabucodonosor para a Babilônia e que foram colocados como administradores das províncias. E ali, então, o Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam então trabalhando na Babilônia, onde ali seus nomes também foram trocados, não eram aqueles nomes, seus nomes que são ditos, são seus nomes então babilônicos. Nabucodonosor então era uma imagem dele, então ele convida vários importantes administradores e governantes para estar numa festa, para adorar aquela imagem feita de ouro. Todos os presentes deveriam colocar o rosto em terra e adorar a imagem construída ao soar da trombeta. Quem não se prostrasse, então, seria jogado então na fornalha de fogo ardente. Os jovens judeus, então, no meio daquela situação, indiferente dos outros, enquanto todo mundo estava então se dobrando diante daquela imagem, eles permaneceram de pé, enquanto todos se dobraram àquela imagem para assim o adorá-lo. De repente, então, alguns daqueles que estavam naquela festa então denunciaram Sadraque, Mesaque e Abidnego e foram então eles levados diante do rei. Aleluia. Os jovens judeus então estavam ali diante do rei e eles então demonstram que eles eram convictos da fé que assim então eles tinham no Senhor Deus. Eles tiveram a segunda chance ainda para poder eles recomeçarem toda a festa e assim poderem se dobrar diante daquela imagem. O inimigo é tão astuto que assim deu uma segunda chance a eles, mas mesmo assim eles não se prostraram, ainda recusaram a segunda chance, dizendo em Daniel 3, 16 e 18: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha de chamas, ó Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas Ele não nos livrará, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Muitas das vezes, nós em situações parecidas, nós tendemos a nos negarmos, às vezes, a falar de Jesus, ou a falar que somos cristãos. E muitas vezes no nosso meio de trabalho, tanto escolar ou tantos outros meios, nós acabamos não tendo coragem de declarar a Ele por medo do que vão pensar da gente, por medo, muitas vezes, de que vão nos excluirmos,
odiarmos no meio das nossas amizades. E muitas vezes nós temos muito medo. O que é mostrado aqui que esses jovens não tiveram nenhum medo. E nós devemos ser cada vez assim, firmes na presença do Senhor, firmes na fé e no Senhor Jesus, convictos da nossa fé e sabendo que se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Deus está sempre conosco, disposto a nos ajudar. Aleluia! E muitas vezes eu também já me senti nessas situações. Quando eu era menor, pequeno, eu estudava numa escola e tinha muitas crianças de várias culturas diferentes, com muitos ideais diferentes. E por conta de muitas vezes eu ser cristão, proclamar o nome de Jesus, eu era aquela criança que sempre estava falando de Jesus, 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 Jesus. Muitas das vezes chegavam a me excluir de brincadeiras, me excluir muitas das vezes de muitos grupos, de outras crianças, até mesmo chegando a professores a atacarem a minha fé. E mesmo assim, eu, criança inocente, nunca neguei ao nome dele. Mas também nunca posso dizer. Todos nós temos nossos momentos também que a gente acaba sentindo medo nessas situações e sentindo pressionados. Eu também, outra via também com medo do que as outras pessoas poderiam pensar. Eu também deixei de falar do que eu era cristão, às vezes evitando, enrolando e não falando a realidade da minha vida. Muitas vezes nós sentimos isso, principalmente nós jovens, que sempre estamos sendo atacados dia após dia no trabalho, na escola, em tudo que é lugar, atingidos por sermos cristãos. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são colocados em prova, em pressão, e recusam a segunda chance que o rei tinha dado a eles. Então o rei fica totalmente furioso e manda que a fornalha seja acesa 7 vezes mais aquecida. Tão quente que os soldados que estavam ali colocando o Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha acabaram morrendo de tão calor que estava aquela fornalha. Então, os jovens são colocados naquela fornalha e, de repente, o rei, olhando aquela situação, talvez feliz pelo que tem acontecido, ele começa a prestar atenção dentro da fornalha. O que estava acontecendo dentro da fornalha, e percebe um movimento diferente. Percebe que não havia só 3 homens dentro daquela fornalha, mas sim 4 homens dentro daquela fornalha. E mostra que aqueles jovens tinham uma fé num Cristo, num Deus que realmente existe, que vive e reina para sempre. Aleluia! 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 Nós devemos ser que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negaram sua fé, falar e proclamar o nome de Deus, declarar o nome de Deus diante da pior situação da vida deles, onde eles estavam prestes a morrer, mas mesmo assim não negaram o nome de Cristo. Aleluia! Amém. Jesus. Aleluia.